Desde eras imemoriais, quando o tempo era apenas um sussurro no vazio, o destino teceu suas teias mais sombrias, e por vezes o caminho para a luz emerge da mais profunda escuridão. Escutem agora, pois o sábio mago irá desvendar uma antiga história de aventura. Em um mundo onde os deuses antigos dormiam um sono profundo sob a crosta terrestre, respirando sonhos de éons esquecidos, existia uma vila pacata e abençoada pela natureza, aninhada à sombra de picos titânicos que rasgavam o céu. A vida ali fluía em um ritmo de calma e simplicidade, embalada pelos ventos que sopravam histórias de outrora e pelos murmúrios dos riachos cristalinos que serpenteavam entre as casas de madeira e pedra. Os aldeões, em sua maioria agricultores e artesãos de mão cheia, viviam vidas simples, honrando os espíritos da terra e as poucas divindades menores que ousavam se manifestar em suas preces. A comunidade era unida, seus laços tecidos pela camaradagem e pela tradição, alheia aos perigos que se espreitavam além de suas fronteiras. Mal sabiam eles que, nas profundezas abaixo de seus lares, uma antiga e terrível energia começava a se agitar, despertada por sussurros blasfemos e rituais arcaicos. A seita, conhecida apenas como os Filhos do Crepúsculo, espreitava nas sombras dos reinos esquecidos, nutrindo um desejo profano e uma fé inabalável em sua própria visão distorcida. Despertar as antigas entidades adormecidas do abismo, para que o mundo fosse refeito à sua imagem sombria, purificado de toda a corrupção da civilização e da luz. Eles acreditavam fervorosamente que somente através do caos, da aniquilação e da entrega total à escuridão primordial poderiam inaugurar uma nova era de verdadeiro poder e ordem. Uma era onde a fraqueza seria varrida da existência. Seus ritos eram obscuros, seus cânticos dissonantes e nauseantes ecoavam em criptas escondidas sobre montanhas e cavernas esquecidas nas profundezas da terra, preparando o terreno para o retorno de seus mestres abissais. A tragédia abateu-se sobre a vila como um manto noturno e implacável, uma tempestade de terror sem precedentes. Em uma noite de céus escarlates, tingidos por um presságio de sangue e fogo que pintava o horizonte, a seita emergiu das profundezas, transformando a paz centenária em um palco de sacrifícios inomináveis. As tochas dos cultistas, erguidas por mãos ensanguentadas, dançavam como demônios flamejantes, iluminando as feições distorcidas dos fanáticos, seus olhos brilhando com uma devoção insana. Gritos de horror e desespero ecoaram pela vila, rasgando o silêncio da noite, misturando-se aos cânticos guturais e aos sussurros blasfemos dos Filhos do Crepúsculo, que invocavam nomes esquecidos. O cheiro de fumaça, sangue e magia negra pairava no ar, denso e sufocante. Casas foram incendiadas, os telhados desabando em chamas, e a vida que antes prosperava foi ceifada sem piedade, cada alma um sacrifício aos deuses sombrios. Entre as chamas crepitantes e o desespero avassalador, um único sopro de vida foi poupado. Quase por acaso, perdido em meio à carnificina, oculto sob os escombros de uma casa em chamas. Um garoto de olhos arregalados, não mais que um punhado de anos, testemunha impotente da aniquilação de tudo o que conhecia. Sua vida, tão jovem e cheia de promessas, foi marcada indelevelmente pelo horror e pela perda. A imagem daquele massacre, as faces aterrorizadas de seus pais, o brilho frio das lâminas sob a luz da fumaça, gravaram-se em sua alma, tornando-se o combustível inextinguível de sua existência. Uma cicatriz profunda que jamais se curaria, mas que também o impulsionaria adiante. Quando o garoto, escondido em um canto escuro e tremendo, pensou que seria o próximo a perecer, que a escuridão o engoliria como engolira sua família e seu lar, surgiu uma figura imponente em meio à fumaça e à destruição.
Ele apareceu como uma aparição, um vulto corpulento de armadura escura e capa rasgada, um elmo espartano cobrindo a maioria de seu rosto, um cavaleiro renegado, conhecido apenas como Cael. Sua armadura, antes reluzente, estava marcada por incontáveis batalhas e o semblante endurecido pela dor e pela desilusão, mas com um lampejo de humanidade ainda presente em seus olhos, que pareciam ter visto demais. Cael, outrora um paladino exemplar de uma ordem esquecida de protetores, havia se afastado de seu juramento, desiludido com a corrupção do mundo, a hipocrisia de seus antigos ideais e a ineficácia de seus votos sagrados diante de tanta maldade. Movido por um último resquício de honra, ou talvez por uma culpa silenciosa que o perseguia por falhar em proteger outros, ele salvou o garoto das garras da seita. Cael, com um movimento rápido e brutal de sua espada larga, abateu os cultistas que se aproximavam do menino, seu corpo forte e ágil, movendo-se com a precisão letal de um predador experiente. Desde então, o cavaleiro tornou-se o guardião e mentor do órfão, uma sombra protetora em um mundo cruel e impiedoso. Longe dos olhos do mundo, em ermos esquecidos, nas profundezas de florestas densas e cavernas frias, ele treinou o garoto nas artes da sobrevivência e do combate. Cada golpe de espada, cada lição de tática, cada cicatriz adquirida nos treinamentos era infundida com a lembrança da vila perdida e a semente amarga do ódio que o jovem carregava. O ranger da lâmina contra a pedra, o uivo distante de um lobo nas montanhas, tudo servia como um lembrete constante de seu propósito. O tempo passou e o garoto, cujo nome se revelaria ser Elara, cresceu, transformando-se em um jovem guerreiro forjado pela adversidade e pelo treinamento rigoroso. Seu corpo tornou-se uma arma afiada, cada músculo rijo e definido, cada movimento calculado e preciso, reflexos de anos de disciplina e dor. Sua mente, antes fragmentada pelo trauma, agora era uma fortaleza de determinação inabalável e foco singular. O ódio contra os filhos do crepúsculo era a força motriz que o impulsionava. Uma chama inextinguível que ardia em seu peito, consumindo qualquer vestígio de infância que ainda pudesse existir, substituindo-o por uma fria e calculada sede de justiça. Ele planejava cada passo de sua vingança com meticulosa atenção, visualizando o momento em que veria a seita ruir e seus líderes pagarem por seus crimes em nome dos deuses adormecidos. O som de seus passos firmes em trilhas selvagens ecoava sua determinação. Seu mentor, Cael, observava-o com uma mistura de orgulho pela sua resiliência e habilidades crescentes e uma profunda preocupação, ciente de que o ódio, embora fosse um catalisador poderoso, era também uma lâmina de dois gumes, capaz de consumir o portador tanto quanto seus inimigos. Cael tentou incutir no jovem a disciplina, a honra e um senso de propósito que ele próprio havia perdido, esperando que seu pupilo não se tornasse aquilo que jurara destruir. O ódio pode guiar sua espada, Elara, ele certa vez advertiu, mas não pode ser sua única bússola. A jornada do jovem vingador o levou por trilhas perigosas e reinos desolados, onde as sombras se alongavam e os mistérios se aprofundavam a cada passo, cada paisagem um novo desafio. Ele atravessou pântanos fétidos, onde o ar era pesado e criaturas rastejantes se escondiam. Escalou montanhas geladas cujos picos tocavam as nuvens e desvendou enigmas antigos em ruínas esquecidas, sempre rastreando os cultistas em seus esconderijos mais secretos, templos abandonados, ruínas esquecidas e catacumbas profanadas sob cidades caídas. Ele enfrentou criaturas corrompidas, aberrações nascidas da magia sombria dos filhos do crepúsculo, que rugiam e atacavam com ferocidade primal, e superou armadilhas mortais que se fechavam com um estalo seco.
O som metálico e agudo de espadas colidindo e o sibilar de feitiços sombrios tornaram-se a trilha sonora de sua vida. Cada vitória, no entanto, trazia consigo uma sensação inquietante, uma estranha ressonância que vibrava em seu interior, uma energia que ele não conseguia identificar plenamente, mas que pulsava em seu sangue. Em meio a um confronto brutal com um líder da seita, um adepto da magia negra que conjurava horrores do vácuo, uma verdade chocante veio à tona, uma revelação que abalaria os alicerces de sua própria identidade. Quando a batalha atingiu seu clímax e o jovem estava à beira da derrota, seu corpo exausto e sua espada cega, uma força sombria, primordial, irrompeu de seu corpo como uma torrente. Era uma manifestação de poder que ele jamais soubera possuir, uma energia ancestral que reverberava com o próprio abismo. O líder cultista, com um sorriso macabro, sussurrou antes de cair: "Bem-vindo ao seu verdadeiro eu, herdeiro do vazio." Essa manifestação, a princípio sutil e incontrolável, tornou-se mais evidente com o tempo e com a intensidade de suas emoções, uma corrente profunda que se tornava um rio caudaloso. Em momentos de fúria intensa, quando sua sede de vingança ameaçava consumi-lo por completo, ou de desespero avassalador, quando a dor de sua perda parecia insuportável e os fantasmas do passado o assombravam, a energia do abismo, a mesma essência caótica que os cultistas adoravam e buscavam libertar, irrompia de seu ser. Seus olhos cintilavam com um brilho antinatural, um tom púrpura ou escarlate que parecia devorar a luz, e uma aura escura e tangível o envolvia, distorcendo o ar ao seu redor. Sua força aumentava exponencialmente, seus reflexos se tornavam sobre-humanos, e uma voz sussurrante, antiga e malevolente parecia guiar seus movimentos, oferecendo-lhe poder e conhecimento proibidos, como uma canção de sereia da escuridão. O choque e a negação foram seus primeiros sentimentos, uma onda gélida de terror e repulsa que o paralisou. Como poderia ele, o último sobrevivente da vila, o farol da vingança contra os filhos do crepúsculo, ser um receptáculo do poder daquilo que mais odiava? A linhagem de sua família, ele percebeu com um arrepio na espinha, estava intrinsecamente ligada ao abismo, uma herança maldita que agora o consumia por dentro, manchando sua própria existência. O uivo distante de um lobo nas montanhas, antes um som reconfortante, agora parecia um lamento por sua alma. A dor da revelação era quase tão intensa quanto a dor de sua perda. A verdade era uma espada cravada em seu coração, perfurando suas convicções mais profundas e seus objetivos de vida. Parte dele era de fato a herança direta do próprio abismo, um resquício de uma linhagem ancestral que possuía uma conexão inata com essa dimensão primordial de caos e antimatéria. Os filhos do crepúsculo, em sua ânsia por despertar as entidades adormecidas e manipular seus poderes para seus próprios fins egoístas, não apenas haviam massacrado sua vila de forma brutal, mas também haviam, sem saber, ativado essa conexão latente dentro dele, tornando-o um catalisador involuntário para seus planos nefastos. A vingança, que antes era uma bússola clara e um propósito inabalável, agora parecia sem sentido, manchada por essa revelação grotesca que maculava sua própria essência. Ele não era apenas uma vítima inocente, mas também uma peça fundamental e talvez a mais perigosa no grande jogo de poder que a seita buscava orquestrar, um peão com o potencial de se tornar um rei sombrio. A dúvida começou a corroer sua alma, instalando-se com um veneno lento que o consumia de dentro para fora. Seria ele um herói destinado a salvar o mundo da escuridão, ou um monstro fadado a ser a própria ruína que tanto temia, um eco do abismo? O cavaleiro renegado, Kael, percebendo a crescente angústia, a confusão e a terrível transformação em seu pupilo, decidiu compartilhar um segredo há muito guardado, um fardo que ele carregava sozinho e que o atormentava em seus pesadelos.
com uma voz grave e cheia de pesar, os olhos fixos nas estrelas que pareciam tão distantes, ele revelou que a linhagem do garoto era, de fato, amaldiçoada, mas não de forma inerente ao mal que a seita propagava. A família de Elara era guardiã de um poder primordial, um elo com o abismo, mas com o propósito de selá-lo, de contê-lo, de servir como uma barreira protetora contra sua influência corrosiva, não de despertá-lo ou sucumbir a ele. A seita havia manipulado essa herança, corrompendo seu propósito original através de rituais profanos, sacrifícios macabros e mentiras sussurradas ao longo de gerações, transformando uma bênção em uma maldição. Kael explicou que essa conexão era uma faca de 2 gumes. Poderia ser usada para a destruição, sim, mas também para a proteção e a redenção. O abismo não é apenas escuridão, Elara, ele disse. É também o vazio do qual tudo emerge. Você pode preenchê-lo com luz ou com mais trevas. A escolha, portanto, não era entre bem e mal em um sentido absoluto, mas entre ceder ao chamado das sombras que tentava seduzi-lo com promessas de poder ilimitado, ou dominá-lo para um propósito maior, para a própria redenção de sua linhagem e, talvez, do próprio abismo. A verdadeira batalha não era apenas contra a seita e seus adeptos fanáticos, mas contra a escuridão dentro de si, uma luta interna que definia seu destino e o futuro do mundo. Com essa nova compreensão, a visão de Elara clareou, e ele se viu diante de uma encruzilhada de proporções cósmicas. Ele poderia abraçar o poder do abismo e se tornar o arauto da destruição que a seita desejava, um avatar do caos que consumiria o mundo em chamas e ruínas. Ou ele poderia lutar contra sua própria natureza corrompida, dominando essa força ancestral e usando-a para selar de vez a ameaça que os filhos do crepúsculo representavam, e, mais importante, para selar o próprio abismo que se agitava sob a terra. A decisão era dele, e o peso do mundo parecia repousar sobre seus ombros, a esperança da humanidade pendurada em sua escolha. Ele sabia que destruir a seita seria apenas um passo, uma pequena vitória em uma guerra muito maior, uma batalha que se estenderia por éons e dimensões. A verdadeira conquista seria transcender a maldição de sua linhagem e forjar um novo destino, onde o poder do abismo não fosse uma ferramenta de caos e desespero, mas um escudo inabalável contra a escuridão, um farol de esperança em meio à noite eterna. A jornada de vingança havia se transformado em uma odisseia de autodescoberta, sacrifício e redenção. E o jovem Elara, com o fardo de seu legado e o poder do abismo pulsando em suas veias, partiu para forjar seu próprio caminho, seu olhar fixo em um futuro incerto, mas repleto de novas possibilidades para si e para o mundo que um dia o rejeitou. O ar carregava o cheiro de chuva iminente, purificando a terra para os novos desafios que se aproximavam.